Depois de um domingo de muita chuva e nervosismo no Maracanã, o Fluminense venceu mais um Fla-Flu, também de 2-1. Um 2-1 muito justo que coloca o Fluminense na liderança do grupo e bem perto das quartas do Carioca. Vamos analisar a vitória hoje nesse vídeo aqui pós-jogo, que veio com garra e alguns lampejos sim de qualidade. Lembrando, eu não ando estando na minha casa com frequência, então esse vídeo está sendo gravado com o microfone do meu celular, então vocês aí que já são de casa e estiverem notando uma falta de qualidade aí no áudio, é por conta disso, tá bom? Não é nada que esteja inaudível, só que vocês percebem que não é um bom microfone. É um microfone assim normal, né? De celular tranquilo. Então, contextualizado e pontuado isso, vamos pro vídeo. Vamos começar sendo sincero aqui. A escalação divulgada antes do jogo gerou apreensão. Um meio-campo com 3 volantes, com Bernal, Nonato e Lima, no papel, parecia pouco criativo. Não só no papel, claro, mas também pelos últimos desempenhos que a gente andava vendo. E o primeiro tempo confirmou. O time teve raça e intensidade pelas laterais com Guga e Arana, mas faltou a última passada, aquele passe que quebra o meio-campo. Então, esses 3 jogadores foram, sim, vamos dizer, não fizeram uma partida à la Lúcio Acosta ou Ganso no prime dele? Não. Porém, foi um meio-campo muito aguerrido e pouco criativo. Quer dizer que jogou mal? Não. Quer dizer que fez algo espetacular? Também não. Mas não comprometeram e é isso que importa. Mas eu vou chegar lá na hora de falar da avaliação individual. O importante é que deram conta do recado. Como eu falei, não criaram, mas tiveram raça e intensidade. E os 2 laterais ajudaram muito também. Mas faltou aquela última passada, que era o passe que desmonta. A chave do jogo virou com uma alteração no intervalo. A entrada de Santi Moreno no lugar do Canóbio, que saiu machucado após a entrada criminosa do Alan. E o colombiano foi decisivo. Ele mudou a dinâmica do jogo, foi o autor da jogada do primeiro gol, recuperou bola após o erro do Flamengo, deu um belo passe para o John Kennedy, recebeu de volta e serviu com maestria para Kevin Serna finalizar. Um gol de muito mérito coletivo, porque foi uma tabela muito bonita com o John Kennedy e o Santi Moreno, que com certeza se fosse com o Everaldo, ele já estaria no chão caído. Tanto que o Everaldo entrou ali nos minutos finais, faltando 5, 4 minutos para acabar a partida, e toda hora que você olhava ele tava no chão. Era desesperador. Mas enfim, bonito gol do Kevin Serna e muito mérito do John Kennedy e do Moreno, que fizeram essa tabelinha gerar o espaço para sair o gol. O segundo gol, neste caso também, veio de uma característica que a gente ama, que é o faro de gol do John Kennedy. Em um escanteio, a bola sobra e caiu perfeitamente para ele, e ele mandou para a rede. 2-0 e uma confiança enorme tomou conta do time. Tinha alguma pequena galera falando que, gol fácil, a bola sobrou, mérito ao posicionamento dele. Porque se a bola sobra em algum canto do escanteio para você, é porque você estava bem posicionado. Se o atacante tá fora da grande área, pelo amor de Deus, é erro básico de fundamento de um atacante. Então, mérito do John Kennedy, que estava dentro da pequena área e muito bem posicionado, e graças ao Emerson Royal também, né? Claro, não sou nenhum cego da bola aqui. O lateral do Flamengo, caraca, deixou a bola redondinha pro John Kennedy. Mas o John Kennedy, com qualidade, mesmo estando cara a cara com o goleiro, chapou no canto esquerdo, tirando do goleiro. O Everaldo, por exemplo, já teria bicudado a bola, Deus dará, né? No jogo contra o Nova Iguaçu, a gente viu o Everaldo fazer isso umas 4 vezes, cara. Tipo, ele frente a frente com o goleiro, em vez de chapar, escolher o canto, mano, chutava, parecendo que tava de olho fechado. Enfim. Belo gol do John Kennedy e de escanteio, que é bom detalhar. E ainda falando de escanteio agora de forma negativa, porque tem um dado assustador sobre, o Flamengo descontou com Cebolinha. E adivinha? Mais um gol de bola aérea, mais um gol de escanteio. O Fluminense tem 4 jogos no Campeonato Carioca. Acredite se quiser. 4 gols de escanteio. Tipo assim, é um ponto de atenção. O Zubeldia, tudo bem, o Zubeldia não está dentro do campo. Tem diferença, tá, pessoal? Eu sei que tem gente que fala assim, não, mas beleza, tá o auxiliar dele em campo, mas ele fica em casa, faz ligação, escala. Mas, galera, não é a mesma coisa que o técnico na beira de campo. Ponto final. Então a gente tem que ter humildade de reconhecer isso. Então eu vou pegar leve neste
pequeno detalhe. Pequeno não, porque é um detalhe muito grave, mas quando eu me refiro a pequeno, é porque assim, Flamengo tava com o time misto nesse jogo, tudo bem que o time misto do Flamengo é um negócio de louco, né, cara? É tipo assim, é um time muito bom mesmo, sabe? O time misto dos caras tinha Cebolinha, Pedro, que, com todo respeito ao nosso elenco, mas escolheria a camisa aqui, cara, entendeu? Então, vale destacar isso. Mas o Fluminense também tava com o time misto. Ou você acha que o nosso meio-campo titular é com Bernal, Lima e Nonato? Pô, pelo amor de Deus, né, cara? Então, quando eu me refiro a pequeno detalhe, é por isso. Não é o time titular que tem jogado, tá bom? Ah, mas aquele gol de cabeça que teve no terceiro jogo contra o Nova Iguaçu, que na teoria era o time titular. Pessoal, a gente nem sabe, cara. Olha aí, John Kennedy tá deitando e rolando. Não é possível que contra o Grêmio vá entrar o Everaldo, mas... Enfim, é jogo de vitória, não vou ficar falando Everaldo nesse vídeo, apesar de eu ter falado bastante. O foco aqui é comemorar a vitória. E aonde eu quero chegar com toda essa explicação aqui? Vamos pegar leve. Quando o Zubeldia estiver na beira de campo, eu acho que o jogo contra o Grêmio vai oficialmente definir, tá? Quem é o time titular, quem que vai jogar no ano. E se a partir daquele jogo sair mais um gol de escanteio de cabeça, aí liga o alerta vermelho. Por enquanto tá no alerta amarelo, tá? Mas o gol do Flamengo, do Everton Cebolinha, que é bizarro também, como ele só joga contra a gente, chegou a assustar, porque depois disso o Flamengo cresceu na partida e o Fluminense deixando ele jogar, só defendendo. Mas a vitória foi justa, porque o Fluminense jogou bem, mano a mano, o jogo inteiro, fez 2-0, fechou a casinha, tomou um gol e sustentou, né, essa vitória aí por 2-1. Então a vitória foi justa, foi uma vitória de coletivo, de garra e de decisão nas horas certas. Isso que é importante. Em um jogo coletivo, também vale destacar alguns nomes. Não vai ser todos, pessoal, como eu falei, porque senão o vídeo acaba ultrapassando aquele limite máximo que eu tenho aqui no canal de 10 minutos, né? Porque não é todo mundo que, de novo, com todo respeito aí ao Jornada KTO, Vitor Lessa, Gabriel Amaral, André do Sentimento Tricolor, que eu acompanho, que é o que eu mais acompanho hoje. Onde eu quero chegar aqui? Eles fazem live, né, cara? Não é todo mundo que tem tempo pra ficar 2, 3 horas de live pra querer ver uma análise do seu youtuber que você gosta, né? Ou do seu criador de conteúdo. Então, a análise aqui vai ser alguns jogadores. Vai ser dos piores e os que mais destacaram, tá bom? Pontuado isso, cara, Santi Moreno. Como eu já falei, mudou o jogo, entrou no intervalo e foi peça fundamental na criação e no primeiro gol. Finalmente ele tá desabrochando. Eu espero que ele tenha oportunidade de jogar e vire o 12º homem ali. Ainda mais com a saída do Keno agora pro Curitiba, que eu vou falar sobre no futuro vídeo aí. Que Kenaldinho é muito importante pra nós, né? Vocês sabem. Mas enfim, que o Santi Moreno vire aí esse 12º jogador no lugar do Keno, que costumava entrar muito, né? No lugar do Soteldo, tipo, pelo amor de Deus, cara. Foda-se o Soteldo, sabe? Já foi também. Fez uma gracinha ali, uns 3 jogos e acabou. Virou o Soteldo que a gente conhece de novo. E que ele não caia no esquecimento. E que a panela esse ano acabe, tá bom? Porque é uma preocupação, sim, justa. Apesar de ser uma vitória, eu não sou cego, idiota. Porque o Lescano fez gol. Vinha jogando os últimos 2 jogos. Beleza. O último jogo dele que ele entrou não foi tão bem, mas também não foi tão mal. E o primeiro que ele jogou na temporada, ele fez gol. Adivinha? Sumiu. Poderia ter pintado aí nesse meio campo, mas não. Não tava nem no banco. Mas quem tava no banco? Otávio. É complicado, galera. É muito complicado. Então, enfim, que o Santi Moreno aí tenha conquistado a 12ª posição. E quem sabe no futuro não pegue a vaga titular. E sobre o John Kennedy, cara, foi o autor do gol. Né, marcou. Fez o 2º gol da partida. Participou da jogada do primeiro com aquela tabelinha com o Santi Moreno. E fundamental na partida. Participou de um gol e fez um gol. Então, excelente partida do John Kennedy também. De novo, se o jogo contra o Grêmio entrar com o Everaldo, vai ficar escancarado que a diretoria quer peitar o torcedor. Quando o John Kennedy saiu, no finalzinho do segundo tempo, entrou o Everaldo, o Maracanã em peso vaiou a entrada do Everaldo. Isso é muito bom, porque a torcida está acordando. Olha o clima de lua de mel que voltou com o John Kennedy, fez gol num clássico, pegou máscara, apoiou, correu pra torcida. Quando erra, pede desculpa, como vocês viram. Então, tem que ser o John Kennedy titular e o Everaldo desapareça, seja vendido, pede rescisão. Se o Everaldo aparecer como titular no jogo contra o Grêmio, a coisa vai ficar feia. Falando do Guilherme Arana, cara, de verdade, dominou o lado esquerdo ali no primeiro tempo.
foi uma arma ofensiva constante, cara. Constante, sabe? Tipo, se o René, apesar de ser o René, entrega muito defensivamente, o Arana entrega muito ofensivamente e defensivamente, cara. Porque, mano, o Arana, ele não cruza a bola, né? Como a gente fala. Ele faz amor, porque, mano, ele colocava a bola onde ele queria. Tanto que a primeiro lance do Kevin Serna na partida, né, que foi aquela grande defesa do goleiro reserva do Flamengo, o cruzamento foi do Arana, né, que cruzou dentro da área pra cabecear, aí no meio do cabeceio ali, entre o nosso atacante e o zagueiro, a bola sobrou pro Kevin Serna e quase foi o primeiro gol. Então assim, cara, de verdade, a arma ofensiva bizarra que é o Arana, bizarro de bom, e acabou saindo no segundo tempo por falta de ritmo, que é normal, né, ele tava vindo aí parado do Galo, tá recuperando o ritmo, mas quando ele pegar 100%, impossível a vaga não ser dele. Porque ele vai ser um jogador absurdo pra gente. Zagueiro James, cara, gosto muito dele. Eu já vi que ele era diferente no primeiro jogo. No segundo, no segundo ele jogou também. No segundo, ninguém jogou tão bem assim, foi um jogo bem feio, na verdade. Foi o jogo que não se perdeu, inclusive, né? Perdeu Boa Vista. Mas eu ainda falei, olha, não foi bem, mas eu também não acho ele essa merda toda. Eu ainda acho ele um bom zagueiro. E bom, nesse jogo se confirmou o titular. Cara, muito seguro no mano a mano, é firme. Minha única crítica aqui, pra também não ser um cego da bola, né? Ele ainda precisa melhorar na bola aérea. Mas é um zagueiro de luta. Isso, cara, ele no mano a mano ali no chão, ele é bizarro, cara. Eu acho que ele ganhou toda, se eu não me engano. Mas no alto, realmente, cara, ele tá deixando um pouquinho a desejar. Então eu espero que isso aí melhore. Inclusive, né, dos 3 gols de escanteio dos 4 gols de escanteio nas 4 partidas, 3 o James estava em campo, cara. Não tô falando que é culpa dele, mas o James é um zagueiro alto pra caramba. Tinha que fazer alguma diferença ali, sabe? Mas enfim. Kevin Serna, o que dizer desse aí, né? Fez o gol, foi intenso e ainda deu uma ótima notícia extracampo, cara. Além do gol e da velocidade dele, que contribui muito pra gente, o Fluminense tá encaminhando a renovação de contrato dele até 2028. O empresário dele foi visto conversando com o Mário Bittencourt após o jogo, inclusive. Então, boa partida do Kevin Serna, tudo indica que ele não vai pro Boca Juniors, o que já é muito bom também. Tava todo mundo meio receoso no início do ano, né, quando chegou o Savarino. No início do ano não, desculpa, quando ele não tava jogando, tava todo mundo meio, será que vai sair o Serna pra entrar o Savarino ou é o Canóbio? Bom, hoje eu acho que é quase unânime que ninguém tem dúvida que será o Canóbio, né? Mas enfim, vamos ver aí o que o técnico vai decidir. E nesse jogo pra mim, tá, só teve 2 baixas, que também não foi nada grotesco, mas também tem que ser falado, porque aqui é um canal sério de... Claro, eu falo muito palavrão, tem bola torcedor, mas eu sempre tento ser justo quando dá. E, bom, Freitas, cara... Nota 5, assim, pra mim. Ele deu um susto ali no primeiro tempo, né? O lance, se eu tiver achado o lance, vai estar passando aqui no fundo pra vocês. Que poderia ter custado um gol, igual já cansou de custar. Mas ele, o James consertou a cagada dele nesse lance. Então, assim, segue sendo um ponto de atenção. Depois disso, de fato, tá? O Freitas não comprometeu, mas... Até quando vamos ficar contando com... não, o Freitas teve 49 erros na partida e desses 49 erros, 10 geraram gol, mas olha só, foi só isso. Depois desses erros, ele jogou bem. Não, sabe? Tipo, não. O Freitas teve 1 ano pra se provar, não se provou. Tem 2 jogos pelo Fluminense nesse ano. O primeiro ele fez cagada contra o Nova Iguaçu, entregando um gol pro Nova Iguaçu não, desculpa. Nova Iguaçu mesmo, isso mesmo. Ele entregou o gol do Nova Iguaçu caindo. Cara, foi um lance idêntico a esse, cara. A diferença é que um foi gol e o outro contra o Flamengo não. E se sai o gol? E aí, cara? Ele continua em campo. E a gente vai fazer o quê? Porém, Freitas também devidamente vaiado quando o nome dele apareceu no telão. E vamos ver se a comissão técnica e a diretoria entende que a torcida está de saco cheio dele e do inominável lá, que é o camisa 9. E faça um time decente com Ignacio e James, que eu gostaria muito de ver atuando lado a lado. E o outro pra mim foi o Nonato, cara, que eu também dou uma nota 6 ali, vai. O Nonato, ele teve intensidade defensiva, mas, cara, eu acho que ele errou todos os passes ofensivos que ele tentou. Tipo assim, ele ficava ali no meio campo, tocava pra esquerda, direita, atrás, esquerda, direita, atrás, esquerda, direita, atrás. E todos os passes que ele tocou pra frente, ele errou. Inclusive um deles, tá, eu acho que eu salvei o lance, se eu tiver salvo vai estar aqui passando pra vocês também. Cara, o Nonato, ele poderia ter colocado o Canóbio na cara do gol, mano. E ele deu um passe completamente errado.
Então, nota 6 pro Nonato, tá? Não achei uma boa partida, mas ele desceu no segundo tempo pra ficar como um volante raiz ali só de marcação e melhorou. Mas por quê? Porque ele parou de ser o segundo homem ali do meio campo, né? Porque viu que não tava dando certo. Então, acho que a comissão técnica viu isso e mandou ele voltar. Então, nota 6 aí pro Nonato, que pra mim ele e o Fredes aí foram os piores em campo. Mas, olhando pros dois, né? Partida dentro do esperado aí de ambos. E ficamos por aqui, né? Essa vitória é um impulso moral gigantesco, porque mostra que o time tem garra pra clássico e que jogadores como Moreno e JK podem ser a diferença, que a gente já vem falando há tempo. Tanto que, cara, esses dois aí simplesmente arrumaram, verdade, 2 gols, porque um JK fez gol e o outro Moreno gerou espaço pro gol. Os dois geraram gols na partida sem o meio campo de criação, galera. Então, assim, tem que valorizar mesmo. Não é fácil você, como atacante, fazer gol sem o meio campo, mano. Tanto que o gol dele teve que ser de escanteio. Então, tem que valorizar que eles podem fazer a diferença. E também, cara, escancara que sem criatividade no meio campo, como eu bem falei, dependemos de transição rápida e de momentos de brilho individual, que foi o que não faltou nessa partida. E não tem tempo para descanso, o Campeonato Brasileiro começa agora, quarta-feira, dia 28, às 7h30 no Maracanã contra o Grêmio. É a estreia na competição mais importante do ano e o time vai precisar de ainda mais entrega e qualidade. A expectativa é que o recém-contratado Savarino já esteja à disposição e com o time principal ganhando ritmo, quem sabe ele não pode entrar em campo, não é? Vamos esperar. E ficamos por aqui, pessoal. Vitória muito boa no clássico, tá? Com direito a brilho aí dos colombianos e show de garra do John Kennedy, do meio campo lá, que faltou criação, mas não faltou entrega. E agora é manter os pés no chão e focar no Grêmio, tá bom? Que já é amanhã. Amanhã não, amanhã é dia... Olha eu fazendo fake news aqui. Amanhã é dia 27, é dia 28 que é contra o Grêmio. Então aguardar esse jogo. Vem aqui comigo pra ver o pré-jogo, pra você ficar informado dessa partida. E é isso, pessoal. Comemorem, mas já olhando pra frente. Não deixe de criticar o que tem que criticar. Não deixe de elogiar do que tem que elogiar. Seja justo quando há de ser justo. E hoje, nesse vídeo, eu fui justo, acredito eu. Então, você do YouTube, deixa o like, curte, comenta e compartilha para chegar a mais pessoas, tá bom? E se inscreve no canal. E você do TikTok, curte, comenta, republica para alcançar mais pessoas e segue a gente dentro da plataforma, tá bom? E a pergunta para ambos é: quem foi o seu destaque no Fla-Flu? Eu sei que teve muitos que eu não citei, tá? Como o próprio Guga, por exemplo. Só que, pessoal, como eu falei, o vídeo vai ficar mais longo do que já tá. Então eu citei os principais aí. E acho que eu fui bem. Se você discorda, deixa aqui nos comentários. E vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!